Meus amigos, olha só. Uma das assessoras de imprensa do regime, em mais um ato falho, na minha opinião, deixa escapar uma informação extremamente importante para o desenrolar dos acontecimentos a partir de agora. Olha, que Bolsonaro ele é um prisioneiro político, que ele está sendo usado como chantagem, como moeda de troca. Isso não é segredo para ninguém, a gente já sabe disso. Afinal de contas, não houve golpe, não houve tentativa, não há uma prova concreta, cabal contra Bolsonaro, aliás, contra ninguém. Não é? Tudo que eles têm aí é a palavra de um ex-assessor do presidente Bolsonaro, Mauro Cid, né, que fez um acordo de delação premiada para livrar a própria pele. Aliás, a palavra do ex-assessor de Bolsonaro tem valor, mas a palavra de um ex-assessor de Alexandre de Moraes não tem valor, porque ele está acusando Alexandre de Moraes de ter vilipendiado a lei, de ter perseguido opositores, de ter desrespeitado todo o devido processo legal para perseguir dissidentes políticos e outras denúncias gravíssimas aí no âmbito da Vaza Toga 1, 2, 3, 5, 10, enfim. Só que ninguém está levando em conta a palavra do ex-assessor de Alexandre de Moraes. Ao contrário, o acusado, no caso Moraes, agora vai julgar o acusador, o seu ex-assessor. É só no Brasil da democracia relativa. Mas voltando aqui ao ponto principal, o presidente Bolsonaro, ele está sendo usado sim, né, como moeda de troca, como chantagem. Ele é um prisioneiro político, por conta de vários fatores aí, na minha opinião. Só que agora, meus amigos, isso não é segredo para ninguém. Só que agora, isso foi exposto pelo regime, ou melhor, por uma assessora de imprensa do regime. Deixa eu ver o nome dela aqui, Mônica Bergamo, esse é o nome dela. Porque ó, a matéria da Folha diz o seguinte, ó: Trump levará Bolsonaro à papuda se aumentar as sanções ao Brasil, dizem ministros do STF. Eu não vou ler a matéria para vocês, mas resumindo, é basicamente isso que diz aqui no título publicado pela Folha no X, no X, no antigo Twitter. A Mônica Bergamo diz o seguinte: ministros do STF deram a informação para os assessores do regime. Vejam só, os ministros do STF não é de agora. Isso, ó, não é de agora. Desde a Dani Lima, eu falo Dani Lima porque o Barroso chama ela de Dani Lima, tá? Dani, minha amiga íntima. Desde a Dani Lima, que deixou escapar que o Barroso era a fonte dela no STF, que ela conversava diretamente com o Barroso, os ministros do STF, eles mandam recado pro Trump, mandam recado pro Bolsonaro, mandam recado para a oposição através da imprensa, dos assessores de imprensa do regime. Então, os ministros agora usaram a Mônica Bergamo para dizer, olha, se aumentar as taxações aí, as sanções ao Brasil, a gente vai mandar Bolsonaro para papuda, numa cela comum, junto com outros presos. Então cara, isso aqui é gravíssimo. É como eu disse, todos nós sabemos que Bolsonaro é um preso político, só que agora isso está sendo exposto pelo regime. Se isso aqui for verdade, é uma ameaça, é uma admissão de culpa, é admitir que você desrespeitou o devido processo legal, que você está usando um processo que deveria ser jurídico como político. Isso que é uma admissão de culpa, é uma admissão de violação a direitos humanos. Quem é que está no STF violado por direitos humanos? Perdão, sancionado por violação a direitos humanos? Alexandre de Moraes. Então, não seria nenhuma novidade. Acontece que isso aqui é simplesmente uma admissão de que o STF está fazendo isso. E olha, eu já trouxe esse ponto aqui, ninguém percebe. Mas a partir do momento que vem alguém do regime, ou da assessoria de imprensa do regime, e expõe que ministros do STF falaram isso, se em 24 horas os ministros do STF não vierem a público, todos eles, ou o presidente da casa, que no caso hoje é o ministro Fachin, e desmentir essa história, então a gente tem que tomar como verdade. Então, se em 24 horas os ministros não desmentirem que o que a Mônica Bergamo trouxe, que a Folha de São Paulo publicou, de que o STF está usando o Bolsonaro como moeda de troca, como chantagem, como caso político, se eles não desmentirem isso, nós temos que imediatamente pedir a prisão de todos os ministros. Porque aqui a Folha fala ministros. Que ministros? Não cita nomes. Então, se não cita nomes, o presidente do STF tem que vir a público e desmentir. Não, isso aí é mentira. E se não fizer isso, então todos têm que fazer. Porque a Folha não cita nomes. Mas a Folha tem que ser incluída no inquérito por fake news. Alô, Alexandre de Moraes. E terceiro ponto,
Se nada disso acontecer, se ninguém desmentir a história, os ministros têm que ser presos, porque isso aqui é crime. É crime você prender politicamente alguém sem fundamentação jurídica, sem base, sem prova, sem nada, e usar ele como chantagem, como moeda de troca. Tá chantageando Donald Trump, né? Ó, se vier sanções ao Brasil, nós vamos mandar Bolsonaro pra papuda. Então, isso aqui é gravíssimo, é gravíssimo. Só no Brasil, da democracia relativa, onde de fato a democracia foi sequestrada pelo governo de ocasião, já há muito tempo, não é de agora, tá? Mas agora é que está exposto, digamos assim. É que um Senado completamente... Eu tenho que limitar as palavras aqui, né? Parcial, para não dizer outra coisa, permite que isso aqui aconteça. Porque se tivéssemos um Senado minimamente decente, isso aqui não aconteceria. Mas os ventos estão mudando. Os ventos estão mudando, graças a Deus, mudaram na Argentina, vão mudar na Colômbia, né? O Petro não vai se reeleger. Estão mudando no Chile. Ontem, olha que notícia maravilhosa. O Chile, né, teve eleições lá. A direita foi para o segundo turno. Eu disse para vocês, a esquerda não ia se manter no poder lá no Chile. Então teremos alguém de direita apoiado por todos os outros candidatos, pelo terceiro, quarto e quinto colocado lá, no segundo turno no Chile, e vai ganhar. Inclusive o Chile conseguiu maioria no Senado lá. Então os ventos estão mudando na América Latina no geral. O Maduro, coitado, tá lá cantando Imagine do John Lennon para pedir paz a Donald Trump. Imagine the people. Cara, aquilo foi impagável ver o Maduro cantando aquilo, pedindo pelo amor de Deus, Trump, não invada a Venezuela, não me tire do poder. Isso vai acontecer. Não só na Venezuela, mas em toda a América Latina. Aliás, isso já está acontecendo. E tudo isso vai mudar. E aqueles que corroboram com a ditadura em curso por aqui, se preparem, porque a lei vai valer para vocês também, viu? A justiça pode até tardar, mas ela não falha. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.